Vamos lá, pessoal, aula hoje sobre serviços públicos para a Defensoria e o que você tem que saber desse assunto para você detonar na sua prova. Então, uma temática bem importante envolvendo esse Instituto do Direito Administrativo. Primeira coisa que você tem que saber é o conceito de serviços públicos. E sempre que eu falo de serviço público, nós estamos falando de tudo aquilo considerado uma utilidade ou uma comodidade material que o Estado vai utilizar para atingir um interesse maior, que é o interesse da coletividade. Então, eu coloco aqui para vocês serviços públicos, entendido aí como essa utilidade ou comodidade material que o Estado utiliza para atingir o interesse maior, que é o interesse público. Inclusive, na França, foi criada uma escola, que é a chamada Escola do Serviço Público. E essa Escola do Serviço Público, capitaneada por Digui e Gaston Gezi, e também Gezi, cuidando aí e definindo todas as regras relativas à prestação de um serviço público, todas aquelas regras para buscar um interesse maior, que é o interesse da coletividade, que é o interesse público. O que acontece? Nós temos algumas categorias desses serviços. Então, sempre que eu falar em serviços públicos, nós temos que pensar nas categorias de serviços. E quais essas categorias de serviços públicos que nós temos? São 4, na verdade. Essas 4 categorias, elas são estruturadas até com um link e com uma interdisciplinariedade com o direito constitucional, porque alguns serviços e a lista de alguns serviços você encontra no próprio texto constitucional. Então, esse é um primeiro apontamento. E um segundo apontamento diz respeito a uma lei infraconstitucional, que é a Lei 8987 de 95, que é a Lei das Concessões de Serviços Públicos, que no artigo 6º define o que é um serviço adequado. E ao definir o que é um serviço público adequado, traz também uma série de princípios dos serviços públicos. Então, nós temos, de um lado, base constitucional, do outro lado, Lei 8987 de 95, que é a Lei das Concessões. E aí nós vamos deixa já aqui no jeito, Adrian, por favor, a Lei 8987, aqui, que nós também vamos estudar. Já pegando aqui na Lei 8987, eu gostaria que você marcasse, e joga aqui na tela, o artigo 6º desta lei. Porque essa lei, ao definir o que é um serviço adequado, diz: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, essa é a nossa lista dos serviços públicos e dos princípios que vão nortear os nossos serviços, ou que vão nortear o serviço considerado adequado. Então, aqui da Lei 8987. E ao trazer essa lista, esses também são os princípios dos serviços públicos aplicáveis para todas as categorias de serviços que nós vamos estudar. Então, para todas as classificações de serviços públicos, eu tenho a incidência desses princípios e o da atualidade. O da atualidade tem a sua definição aqui no parágrafo 2º da Lei 8987. E diz: a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Então, esse é o princípio da atualidade. E aqui tem um mapa mental trazendo exatamente todos esses princípios, né? Essa listinha dos princípios com a definição do que é o princípio da atualidade.
Ok até aqui? Que mais? Voltando para cá, eu tenho ainda as nossas categorias de serviços públicos. Nessa segunda página, que eu quero mostrar para vocês. Quando eu falo de serviços públicos, eu tenho uma série de categorias. Eita! Que vai aparecer aqui na terceira página. Deixa eu pegar aqui para vocês. Terceiro mapa, ó, aqui todos esses são mapas mentais sobre as categorias de serviços públicos e sobre peculiaridades envolvendo serviços públicos. Aqui nos mapas mentais vocês encontram. E são 4 as nossas categorias de serviços públicos. 4 categorias. Tá, Alicine, e daí? Né? Essas categorias aqui. O que acontece? Eu tenho uma primeira categoria que são aqueles serviços prestados pelo Estado de forma exclusiva. O que isso significa? Significa que o Estado assumiu aquele serviço como um dever seu e ele, portanto, vai prestar esse serviço. É o caso do serviço postal. Quando a Constituição vem e diz, compete à União prestar o serviço postal, eu estou dando para a União, texto constitucional, a possibilidade de prestação do serviço postal. Sobre esse assunto, nós temos aquele aprofundamento envolvendo a ADPF de número 46, que eu recomendo a leitura, né? Então, você pode... entra aqui de novo no Licínia Rosa, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês digitarem aqui, ó, na barrinha de busca, ADPF 46, buscar, o que acontece, ó? Na ADPF... eu não coloquei aqui a 46, depois eu subo para vocês, ó. Mas vocês podem entrar direto no site do STF para buscar. A ADPF 46, aqui tem outras, né? Tem a 378, a 45. Eu vou subir, depois dessa gravação, eu subo para vocês aqui no site a 46, que aí eu vou deixar a ementa coladinha aqui para ficar fácil. Eu achei que eu já tinha colocado, eu não coloquei. O que a ementa fala? Fala do serviço postal e do monopólio que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem, que, embora sendo uma empresa pública, pode prestar o serviço postal e entregar e fazer algumas entregas, só ela, Correios. O que acontece? Entrou em discussão no STF uma lei anterior à Constituição de 88, por isso que utilizaram como ferramenta adequada a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi a de número 46, ingressaram com essa lei, com essa ADPF no STF, questionando essa lei. Falando assim, olha, essa lei cuida das entregas postais, né? Será que outras empresas de distribuição será que outras empresas de distribuição poderiam entregar cartas pessoais, malotes, né, que são as chamadas correspondências agrupadas? Ou será que essas entregas deveriam ser feitas apenas e tão somente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos? Essa foi a discussão envolvendo a IBCT, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E aí, o Supremo chegou a uma decisão, falando que, para algumas entregas, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por ter tratamento de fazenda pública, só ela que poderia entregar. Então, veja, olha só e como isso acaba fechando esses serviços prestados pelo Estado de forma exclusiva e por que eu coloco o serviço postal aqui e por que eu vou inserir aqui também a empresa de Correios e Telégrafos. Porque correspondências pessoais, malotes, correspondências agrupadas, né? As cartas pessoais, só a empresa de Correios e Telégrafos que pode entregar, só os Correios. Outras entregas, flores, né? Outras coisas ali que você comprou pela internet e tal, outra empresa de entrega pode fazer. Mas, especialmente esse tipo de entrega, só a empresa de Correios e Telégrafos que pode. Então, eu tenho aqui o serviço postal. Da mesma forma, eu tenho a segurança pública. Olha só. E aí, o link com o direito constitucional, vamos procurar aqui a Constituição. Entra aqui para mim, por favor. Constituição Federal.
Constituição Federal. Aí, ó, abriu. E a Constituição, no artigo 144, o que diz? Olha só. Diz assim: da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí eu tenho os órgãos de segurança num rol taxativo, são apenas esses os órgãos de segurança, inclusive já decidido pelo STF, a impossibilidade de outros órgãos fazerem parte desse rol. Não, né? A nossa lista é um rol taxativo. Essa é a nossa lista dos órgãos de segurança. Essa é a nossa lista dos órgãos de segurança: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Ok? Essa é a nossa lista dos órgãos de segurança e da prestação com exclusividade desses serviços. Então, essa é a primeira categoria. Nós temos ainda, então, categorias. Vem aí a primeira, né? Que é essa dos serviços prestados de forma exclusiva pelo Estado. Uma segunda categoria, eu coloco aqui como exemplo a saúde e a educação. E por quê? Porque são aqueles serviços que tanto o Estado quanto o particular podem prestar. Tanto o Estado quanto o particular podem prestar. É o caso da saúde e é o caso da educação. Então, se nós olharmos aqui, saúde, previsão no artigo 196 da Constituição, direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doenças e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E aí, em especial, o artigo 199, que prevê a possibilidade da assistência à saúde ser prestada pela iniciativa privada, que é exatamente aqui essa possibilidade do particular prestar serviços públicos como esse de saúde, e aí a redação aparece aqui, vou deixar coladinho para vocês, nesse artigo 199. O mesmo acontecendo com a educação. Temos escolas públicas e escolas particulares. Então, aqui no artigo 209, vem o seguinte teor, né? Que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, iniciativa privada, você pode prestar questões relacionadas à educação? Resposta: sim, desde que você cumpra essas duas condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, também aqui para você, vou colocar o teor desse artigo aqui. Pronto, né? Então, eu tenho aqui o artigo 199 e aqui o artigo 209 da Constituição. E aí temos ainda mais outras duas categorias de serviços públicos. Aqueles serviços que o Estado deve promover e aqueles serviços que o Estado até pode prestar, mas pelas características é a iniciativa privada que prestará. Eu vou começar por esse daqui de baixo, que ele é mais rapidinho, depois eu volto para esse daqui de cima, tá? Rádio e TV. Veja, gente, nós temos programas oficiais do governo, né? Por exemplo, uma TV Senado da vida, o Estado até pode prestar. Mas o ideal
é que a iniciativa privada que preste esses serviços, porque nós estamos no Estado Social e Democrático de Direito. Então, pelas características do serviço de rádio e de televisão, o ideal é que a iniciativa privada que preste esses serviços. É o que o artigo 222 da Constituição diz. Diz o seguinte: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, essa é a redação. Então, uma terceira categoria, rádio e TV, artigo 222 da CF, que eu vou colar aqui para vocês não terem que perder tempo olhando ali na Constituição. E por último, como uma quarta categoria, nós temos aqueles serviços que o Estado deve promover. Ou ele o faz de forma direta e presta de forma direta e centralizada, ou ele descentraliza a prestação. Explico. Vocês tiveram isso com o professor Maza lá na aula de organização da administração. E olha só, quando eu entro aqui em organização da administração, vou pegar um mapa mental aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa categoria, né? Serviços que o Estado deve promover, ou diretamente ou descentralizadamente, né? Através da descentralização. Olha só. Quando que o Estado presta serviços de forma direta? Quando eu falo aqui, ó, em prestação centralizada, eu estou falando assim, ó, a União, Estado, Distrito Federal e município, os entes políticos assumiram aquela prestação para que eles prestem aquele serviço. Isso é prestação direta ou centralizada. Você teve isso com o Maza lá em organização da administração. Algumas vezes, quando a prestação não é direta e centralizada, o Estado, ele descentraliza a prestação, criando novas pessoas jurídicas, e aí vem o conceito de descentralização, criando novas pessoas jurídicas para prestarem esse serviço. É o que acontece aqui, ó, veja, aqui a administração direta descentralizou. Para a indireta, ó, o conceito de descentralização criou novas pessoas, ou para a iniciativa privada, criando novas pessoas para prestarem. É essa ideia aqui, estudada na organização da administração, que tem link com tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, serviços que o Estado deve promover diretamente, então ele presta de forma direta. Estamos aqui, ó, ele prestou de forma direta a administração direta. Ou descentraliza, ó, para a administração indireta ou para a iniciativa privada, ou por descentralização. E aí, o que acontece? Descentralizou, a administração indireta, vocês já tiveram o que cada uma dessas entidades vão fazer. Isso foi na aula do Maza. E aí, o que a iniciativa privada presta através dos concessionários, permissionários e autorizatários, nós vamos comentar aqui, né? Então, veja, até se nós voltarmos aqui, ó, esses mapas estão todos disponíveis para vocês, tá? Vocês podem só olhar aqui nos mapas mentais do meu site, todos eles estão ali à disposição para vocês. Então, o que acontece? Quando eu falo dessa descentralização para a iniciativa privada, volta para mim, aquele lado de lá, né? Porque a descentralização vai ser ou para a administração indireta ou para a iniciativa privada. Quando é para a iniciativa privada, o que acontece? É o que eu tenho aqui, ó. Quando essa descentralização
vai para a iniciativa privada, eu falo dos concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos. Essa descentralização aqui, ó, então, prestação, eu tenho aqui de um lado, ó, prestação direta ou prestação descentralizada, que pode ser para a administração indireta, que vocês já estudaram com Masa, ou para a iniciativa privada, que é aqui comigo. Na iniciativa privada, o que nós temos? Vou colocar um asterisco. Nós temos os concessionários de serviços públicos, e aí eu tenho a concessão comum, regida pela Lei 8987 de 95. Os concessionários. Tenho a concessão especial, que são as PPPs, parceria público-privada, com regramento na Lei 11.079 de 2004. Tenho os permissionários de serviços públicos e os autorizatários de serviços públicos. Sobre permissionário, tem 2 artigos importantes para você estudar. É o artigo 2º, inciso 4 da Lei 8987 e o artigo 40 da Lei 8987. São esses 2 dispositivos sobre permissionários. Então, na iniciativa privada, nós temos concessionários, permissionários e autorizatários, que é bem o esquema aqui, ó, descentralização para a iniciativa privada, concessionários, permissionários e autorizatários, e a base constitucional para isso é o artigo 175, que diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único, a lei disporá sobre... Que lei que é essa? Ó, fiz até um pontilhadinho aqui. Essa lei que o artigo 175 fala é a Lei 8987. A lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato, então tudo isso é feito via contrato, natureza jurídica de contrato para essa descentralização, e de sua prorrogação, bem como quando que eu tenho caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado, com o conceito de serviço adequado que nós vimos no artigo 6º da lei. Né? Serviço do artigo 6º, parágrafo 1º e também no parágrafo 2º, parágrafo 1º, perdão, que diz regularidade, serviço adequado é aquele que atende, né, às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, sendo que a atualidade tem definição no parágrafo 2º dessa lei. Com isso, a gente encerra esse esquema das categorias.